Hoje irei mostrar para vocês como fazer um pão caseiro por menos de R$ 10. Então, vamos aos ingredientes? A gente vai precisar de 2 fermentos biológicos, 1,5 kg de farinha de trigo, pode ser qualquer uma, meia xícara de chá de açúcar, eu uso essa xícara aqui, meia xícara de chá de óleo, 2 ovos e 3 xícaras de chá de água morna, morna para fria, e uma bacia para a gente poder amassar. Com a água morna dentro da bacia, as 3 xícaras, a gente vai adicionar o fermento biológico, os 2 pacotinhos de fermento biológico. Eu aconselho usar uma tesoura para abrir. Ah, esqueci de falar, com as mãos limpas, hein? Agora a gente vai mexer o fermento com a água, para tentar tirar todos esses carocinhos que podem ficar. Agora a gente vai colocar o açúcar e vamos mexer. Depois, o óleo. Continua mexendo. Ah, já ia me esquecendo. Faltou nos ingredientes. Uma colher de sopa de sal, porque senão fica muito doce e fica enjoativo. Agora, os 2 ovos. Não vamos jogar, vamos quebrar primeiro, né? Olha que isso me deu um trabalho. Um ovo e 2 ovos. Após a gente mexer muito, a gente vai abrir a farinha de trigo. Apanhei um pouco para abrir a farinha de trigo com a mão esquerda e sozinha, mas no final dá certo, quer ver? Aê! Consegui abrir a farinha. Agora, a gente vai adicionar a farinha de trigo aos poucos, sempre mexendo. Vamos adicionando e mexendo bastante, para poder incorporar a farinha com aquela água e os outros ingredientes. Vamos amassando bem. E aí, nessa hora, eu taquei tudo junto, os 1 kg de farinha, tudo de uma vez. E aí vem a parte agora que os braços sempre doem, né? Vamos sovar essa massa. Vamos sovar bem, amassar bem essa massa. Tá vendo que ela ainda tá bem grudenta, né? Continua sovando. Muito grudento. Não pode ficar assim, isso não é o ponto. Então, vamos apanhar mais um pouco da farinha. Gente, lembrando que pode ser qualquer tipo de farinha, hein? Eu apanhei bastante nessa pra abrir, viu? Foi uma luta. Mas, como na outra, demorou mais um pouco, mas no final deu certo. Ainda mais de esquerda. Pra gente que é destro, dá um trabalhinho mesmo.
E tchanã, abri. Agora eu vou adicionando essa farinha aos poucos, adiciono um pouco e dou mais uma sovada. Lembrando que nessa hora eu não adicionei metade da farinha, viu? Eu adicionei só um pouco. E aí, vamos sovar. O braço dói um pouco no começo, mas depois, quando a gente pega a prática, já era. A gente vai sovando essa massa, estimulando bem até ela ficar assim, ó. Se ela ainda tiver um pouco grudando na mão, a gente vai colocando mais farinha até ela desgrudar totalmente da mão. Nesse momento a gente vai pegar uma faquinha e fazer um X em cima dessa massa, para que ela possa crescer mais. A gente vai tirar uma bolinha, fazer uma bolinha, colocar dentro de um copo ou uma vasilha, sim, bem pequenininha, e encher de água. E quando encher de água, a gente vai colocar no sol e esperar um pouco. Quando subir, ela vai ficar assim, a bolinha vai subir. E agora... Tcharam! Olha como nossa massa cresceu. A gente vai pegar uma forma. Eu peguei uma redonda, mas pode ser qualquer tipo de forma. Com a faca, a gente vai cortar um pedacinho da massa. E vai fazer como se a gente estivesse embrulhando essa massa para dentro. Pegando as pontinhas e levando para dentro. Até ficar assim, no formato de uma bolinha. E a gente vai fazer isso em toda a massa. Pega um pedacinho e vai embrulhando para dentro até ficar bem redondinho. E a gente coloca na forma. Lembrando que não precisa de untar a forma, hein? Se essa massa estiver muito grudenta, a gente pode passar um pouco de farinha na mão também, para ela poder não grudar na mão. Mas é opcional. A gente vai cortando a massa. E o tamanho também, gente, vocês que decidem, tá bom? Qualquer tamanho que vocês cortarem. Só lembre que depois disso, depois de enrolar todo esse pão, a gente tem que deixar crescer de novo. Então, não coloque elas muito perto dentro da forma. Porque senão vai grudar tudo e vai virar um bolo. E não é isso que a gente quer, né, gente? A gente quer uns pãezinhos bem bonitinhos e redondinhos. Ai, que foi muita massa pra enrolar. Esse pão rende bastante, por isso dá muita massa pra enrolar. E olha a quantidade de pães que deu. Eu esqueci de contar, mas deve ter dado uns 50. A gente coloca, faz aquele mesmo processo. Coloca a bolinha pra subir e quando a bolinha subir, tá pronto pra assar. Forno pré-aquecido, 180 graus. E lá tá os nossos pãezinhos no forno. E olha como eles cresceram. E agora, quando eles estiverem bem douradinhos, é só você tirar do forno e... Tcharam! Os nossos pãezinhos estão prontos. Eles estiverem dourados, a sua casa estiver cheirando a pãezinhos quentes. Gente, fica uma delícia.